Então, olá pessoal, vamos continuar a aula número 5, agora a parte número 2. Na parte número 1 a gente discutiu alguns aspectos básicos da eletrodinâmica de Procca e agora vamos começar a fazer a conexão com a matéria condensada, especificamente com os supercondutores. Vamos primeiro considerar a eletrodinâmica relacionada a um campo escalar carregado, que aqui eu vou denotar por φ. Não confundir esse φ com a componente zero do quadrivetor potencial. Essa aqui é a nossa lagrangiana. Você tem o termo cinético, onde aqui eu já fiz o acoplamento com o campo eletromagnético, através da derivada covariante. Tem também um potencial, que aparece termos de alta interação, um φ4 aqui, e o termo de Maxwell. Ou seja, ainda aqui eu não estou considerando a eletrodinâmica de Procca. A gente vai ver que ela vai aparecer como uma descrição efetiva, né, nessa teoria. Importante também é notar que você tem esses parâmetros, m ao quadrado e lambda positivo, e o m quadrado ele pode ser positivo ou negativo. Eu estou utilizando a convenção da literatura de colocar m ao quadrado porque é um parâmetro de massa ao quadrado, mas não que ele é necessariamente positivo. O m pode ser um imaginário puro. Mas o importante é que você tem que ter esse lambda positivo para ter o mínimo bem definido. O φ sendo um campo de matéria, ele se transforma através de uma fase, que é a carga. Alfa é o parâmetro de gauge local, ou seja, depende das coordenadas do espaço-tempo. E o campo de gauge se transforma dessa maneira aqui. Com isso, se você aplicar a transformação da derivada covariante que aparece aqui, como a gente já viu em outras vezes, dmi, ou seja, a transformação linha da derivada covariante aplicada em φ, você transforma esse termo e transforma esse termo aqui que vai como uma fase. Aplicando a derivada aqui, você tem a derivada torna exponencial vezes o campo, mais IQ, o campo a linha transformado, vezes esse termo aqui, exponencial campo. A derivada atuando nesse termo, você utiliza a regra do produto, ou seja, deriva primeiro a exponencial e repete o campo, e depois deriva o campo repetindo a exponencial, como nós temos aqui. E neste termo, utiliza a definição que está aqui, né? O A' é o AMI menos DMI alfa, como tem, dando a origem a esses dois termos. Aqui você nota que o primeiro e o quarto termo se cancelam, e o segundo e o terceiro podem ser rearranjados de maneira a colocar uma exponencial atuando na derivada covariante do campo. Ou seja, a derivada covariante se transforma com uma fase, garantindo a invariância local dessa teoria aqui. Já que aqui tem um conjugado, a fase se cancela, e aqui também, né? Sempre aparece φ e φ estar, e aqui já é invariante de gauge. Vamos reescrever o primeiro termo, que contém as derivadas covariantes, abrindo elas, dmi-φ, dessa maneira, e aqui o dmi contra a variante estar, ganhou um estar, aparece o sinal de menos aqui. Aqui faltou um parênteses, que foi cortado na hora de digitalizar. Daí, fazendo a distributiva, derivada do φ com a derivada do φ estar, aparecendo aqui, e que a mi φ, derivada do φ estar, esse termo. Quando eu pego esse com esse, dá menos IQ, φ estar, derivado de φ, a mi. E o último termo, mais I com menos I, dá mais. Então, fica mais Q ao quadrado, A ao quadrado, φ estar. E com isso, a gente pode calcular a equação de movimento relacionada à variação do campo A.
seria a variação do F mini, do que o termo de Maxwell, menos variação do menos 1/4 F mini ao quadrado, e a variação desse termo aqui. O potencial, ele não depende do campo, né? Do campo do quadro vetor, potencial. Esse primeiro termo eu já mostrei na primeira parte, que ele dá a menos de integrações por partes. Ele dá origem a essa contribuição aqui. dmi, f mini, variação do ani. E o segundo você pode ver simplesmente, né? Só, primeiro, como você está vendo em relação a ni, e aqui tem mi, você pode renomear os índices. Mas o importante é, esse termo não depende do quadro vetor, esse e esse, os últimos 3 termos dependem. Esse depende, esse depende, esse depende. Então aqui, variação vai simplesmente pegar esse termo e esse daqui. Então fica mais IQ, Φ, dni, Φ star, menos IQ, Φ star, dni, Φ. E aqui tomar um cuidado que quando você variar em relação a A, vai cair um 2, né? Porque você tem um AMI, AMI. A variação disso vai aplicar a regra do produto e os dois termos vão ser iguais. Quando eu variar isso aqui, então fica 2Q ao quadrado, Φ, Φ star, ANI. E a variação do ANI que eu coloquei em evidência. Com isso, a variação do Lagrangiano, você tem variação do ANI e variação do ANI. É uma variação arbitrária. Se a variação da ação for nula, significa que a soma desse termo com esse daqui tem que ser igual a zero. Em outras palavras, você tem que o dmi f mini igual a uma corrente, onde essa corrente é justamente esse termo aqui trocando o sinal, né? Menos, pega esse termo, fica menos IQ, Φ, dni Φ star, mais IQ, Φ star, dni Φ, e menos 2Q ao quadrado, Φ, Φ star, ani. Aqui eu coloquei a variação do Lagrangiano, mas formalmente eu deveria ter colocado a variação da ação igual a zero. Mas acho que eu deixei claro no que eu estou dizendo aqui. Ou seja, você tem a equação de Maxwell acoplada com uma corrente de matéria dada por esse campo escalar aqui. Uma outra observação é que essa corrente ela pode ser reescrita dessa maneira aqui. Aqui fica mais evidente a invariância de Gauge, uma vez que você tem a derivada covariante, vai se transformar com uma fase e essa fase se cancela com essa do Φ star. E aqui vice-versa, né? As fases vão se cancelar. Essa maneira é interessante por deixar explícita a invariância de Gauge. A demonstração é simples, eu simplesmente abri as derivadas aqui. Você tem dni, Φ, mais IQ, ani, Φ, multiplicando por Φ star. E aqui você pega a derivada e coloca o star. Então vai ter um sinalzinho de menos aqui. E o campo star, né? Vezes Φ. Abrindo os dois termos, você tem dni, Φ star, mais IQ, ani, Φ star, menos dni, Φ star, Φ, menos com menos dá mais IQ, ani, Φ star. Esse termo com esse vai se somar, vai ganhar um fator 2, e ainda multiplicando tudo por IQ. Dá esse termo, esse menos IQ, dni, Φ star, Φ, e como esses dois se somam, dá um fator 2, mas tem o I quadrado, fica menos. Então, menos 2, que é ao quadrado, ani, Φ star. Que é exatamente esses 3 termos são exatamente iguais a esses termos daqui. Direto demonstração. Uma outra observação é que claramente essa corrente ela é conservada, porque se você aplica a derivada ni na equação de movimento, isso aqui é simétrico nos índices, aqui é antissimétrico, então a corrente é conservada. dni jni igual a zero. Vamos agora, até para começar a fazer uma conexão com a matéria condensada, analisar um caso particular, que é o caso estático. Ou seja, eu pego o meu quadro vetor e faço a componente 0 igual a zero. Assim, é o caso estático e ainda
isso daqui. Caso estático com esse caso particular do quadrivetor. Ou seja, aqui eu quero apenas analisar as propriedades magnéticas. O A0 igual a zero. Eu não coloquei φ para não confundir com o campo escalar que eu estou colocando aqui. São coisas diferentes, né? Esse φ, novamente, não é igual a esse A0. Nesta parte. Com esses casos, com essa caso particular, o nosso menos 1/4 de F_, que é o termo de Maxwell, ele simplesmente fica só com as componentes espaciais. E se você abrir o F e J, em termos do menos epsilon, só que tem dois menos que já se cancelam, e abrindo a contração de dois épsilons com dois índices iguais é 2 vezes a delta de Kronecker. Então, isso aqui no fundo é menos meio do B ao quadrado, ou, em termos do potencial vetor, menos meio do rotacional do A ao quadrado. Analogamente, essas termos da derivada covariante se simplificam, porque o D0 é igual a zero, já que a derivada temporal de qualquer campo é igual a zero, e também o A0 é igual a zero. Então fica só a parte puramente espacial aqui, que a gente pode abrir em componentes. Simplesmente tem esse termo aqui o conjugado. Passando nas componentes euclidianas, o DI vira o componente I da derivada euclidiana. Esse AI é menos o AI euclidiano, então tem um sinal de menos aqui. O DI em cima, pelas nossas convenções da métrica, é menos a derivada no euclidiano. E o AI em cima é o AI euclidiano. Por isso que eu coloquei as flechas aqui. Simplesmente eu pego esse sinal e jogo para fora. E não esqueça também de coloquei o conjugado em evidência, né? Que se eu joguei para fora aqui ficaria mais, mas eu deixei um sinal de menos porque o conjugado de menos i é mais i. Ou seja, esse termo no fundo é menos o módulo desse vetor aqui, ao quadrado. Logo, a gente pode reescrever o nosso lagrangiano, ou aqui como eu coloquei menos o lagrangiano, já que aqui tem um sinal de menos, aqui tem um sinal de menos. Então, a quantidade menos lagrangiana fica meio do rotacional do vetor A ao quadrado. O módulo da derivada espacial aqui, né? Derivada covariante, o termo de derivada covariante espacial ao quadrado. E o potencial que eu não mexi, né? Como não tem nenhuma simplificação nele, ele continua igual. Ou seja, m ao quadrado, φ star, lambda φ star ao quadrado. Que antes aparecia menos potencial, mas como eu coloquei o sinal de menos aqui, fica mais. E agora vamos começar a fazer a conexão com a matéria condensada. Isso que eu estou interpretando como menos de L, ele corresponde à chamada energia livre de Ginzburg-Landau, que é, vamos dizer assim, uma maneira de você descrever um supercondutor nas temperaturas próximas à transição de fase. Ou seja, uma descrição macroscópica que você tem, você pode pensar assim, né? E esse m ao quadrado, ele vai ser interpretado como uma constante A, importante que essa constante ela é positiva, e a diferença das temperaturas do supercondutor é a temperatura crítica. Esse campo φ, ele tem uma explicação, ele é o chamado par de Cooper, é um campo composto, e na teoria de Bardeen-Cooper-Schiffer, ou mais conhecido como a teoria BCS, é possível mostrar que, sobre certas condições, você tem uma força atrativa entre os elétrons. E com isso você forma pares. Esses pares são o que você interpreta como esse campo φ bosônico.
Por isso que eu coloquei aqui campo composto. Então, é uma descrição que você já está levando em consideração uma série de hipóteses. E a gente vai ver quais são as consequências disso. Evidentemente, o mínimo da energia de Gibbs-Landau ele vai estar relacionado com o mínimo do potencial. Em outras palavras, como você pode ter uma temperatura acima da temperatura crítica ou abaixo da temperatura crítica, esse m ao quadrado ele pode ser positivo ou negativo. E isso vai mexer na nossa compreensão do estado fundamental da tua teoria. Vai depender de qual sinal esse m ao quadrado está assumindo. E aqui eu coloquei, né, o estado fundamental, ou seja, o vácuo da teoria, ele é um campo φ, que eu denotei φ de V como sendo constante, e esse φ de V ele vai ter que ser o mínimo do potencial. Vamos considerar a situação em que você está o teu material está numa temperatura acima da temperatura crítica. Nesse caso, o m ao quadrado é maior ou igual a zero. Você faz a derivada de V do potencial em relação ao campo e toma ela no φ de V, dá isso daqui, igual a zero para ser o mínimo. E como o m ao quadrado é positivo e o lambda também é positivo, a única solução disso é que é o trivial, ou seja, o vácuo da teoria é quando o campo φ de V for igual a zero. Analogamente, você pode derivar de V em relação a φ estar e tomar em φ de V e vai chegar à mesma conclusão. Importante notar também que se você fizer a derivada segunda, também vai concluir que isso de fato é um mínimo. Que aqui a gente só garante que é um extremo, mas de fato é um mínimo. Vocês podem checar isso. E o interessante ocorre quando você considera as temperaturas menor que a temperatura crítica. Por exemplo, nesse caso, eu vou dizer que o m ao quadrado é menos um parâmetro μ ao quadrado, onde esse μ é real. Ou seja, m ao quadrado é negativo. Temperatura menor que a temperatura crítica. Com isso, você pode novamente fazer a derivada de V em relação a φ, e você tem, colocando em evidência o φ estar nessa equação aqui, você pode sim ter uma solução não trivial, que é justamente o que está entre parênteses que eu coloquei nessa expressão ser igual a zero, porque o m ao quadrado agora é negativo. Então esse negativo pode cancelar com esse termo aqui. Ou seja, uma solução que não é necessariamente igual a zero, é você ter que essa quantidade, que é o módulo do φ no vácuo, ou seja, φ estar, é igual ao nosso μ ao quadrado sobre 2 lambda. Ou o módulo do φ igual a μ sobre raiz de 2 lambda. Como você tem um módulo aqui, significa que a solução mais geral do φ de V é você ter uma fase e μ sobre raiz de 2 lambda. Ou seja, no fundo você tem mínimos contínuos. Como eu coloquei nesse gráfico aqui, você tem essa expressão. Esses daqui são mínimos. E tudo que está empontilhado aqui seria esses mínimos contínuos. E dependendo da escolha do alfa, você vai ter nesse círculo aqui. No fundo, se a gente fosse fazer um desenho melhor como está aqui, isso aqui seria uma espécie de chapéu mexicano. Importante é que isso, no caso da temperatura, ser menor que a temperatura crítica. Importante também notar, que eu até coloquei uma observação, é que normalmente você faz uma redefinição do potencial. Nesse caso, que é você pegar o potencial e somar uma constante. Isso não vai mudar nada. Quer dizer, vai mudar qual é o mínimo, mas não muda a física, né? Você vai apenas deslocar a parte vertical do mínimo. Colocando aquela expressão onde o m ao quadrado é menos μ ao quadrado, e aqui lambda, que é o módulo de φ de V ao quadrado, ou seja, o potencial
avaliado no vácuo. Substituindo a expressão do φ de V, μ sobre raiz de 2 lambda ao quadrado, aqui na quarta potência. Fazendo as simplificações, a gente tem que o potencial avaliado no vácuo fica menos μ na 4 sobre 4 lambda. Com isso, eu vou escolher essa constante C como sendo o oposto disso, de tal maneira que o potencial avaliado no vácuo é igual a zero. No fundo, é para que eu tenha esse gráfico aqui, né? A gente sabe que quando eu estiver no vácuo, esse daqui ele vai ser o valor de potencial igual a zero. Só para deslocar essa parte vertical. Bom, recordando, a gente voltando agora para a energia de Gibbs-Landau, o que você tem é que no estado fundamental esses dois termos têm que ser igual a zero. Isso significa que, no fundo, seria o mínimo da energia, que daí eu garanto que o mínimo da energia está relacionado ao mínimo do potencial. Como esses dois termos são positivo definidos também. E isso é satisfeito no caso do nosso potencial vetor ser o que a gente conhece como um puro gauge. Em outras palavras, o A no vácuo é o gradiente de um potencial que eu coloquei alfa aqui. Assim você tem claramente, importante que esse alfa é o mesmo que eu defini aqui, né? Com isso, você sabe que o rotacional de um gradiente é igual a zero, então esse termo se anula. E aqui também, você tem isso aqui avaliado no vácuo, você teria esse gradiente atuando em φ de V, mas agora o A é o gradiente de alfa, e eu substituindo quem é o φ de V, que é exponencial μ sobre raiz de 2 lambda, quando a derivada atuar aqui na exponencial, já que esses termos são constantes, cai exatamente um IQ gradiente de alfa, que se cancela. Então, esse termo aqui é igual a zero, ou seja, esses dois termos, o estado fundamental, são nulos, para um puro gauge. A gente pode escolher, já que tem essa arbitrariedade aqui, infinitos mínimos, né? E a escolha mais simples é você tomar o alfa igual a zero. Com isso, o teu estado fundamental fica caracterizado como sendo o potencial vetor de V igual a zero. Aqui faltou uma flecha, né? É um vetor nulo. E o φ de V é μ sobre raiz de 2 lambda. E novamente, agora como você tem um vácuo não trivial, ou seja, um φ de V diferente de zero, a gente a princípio deveria expandir os campos em torno deste vácuo. Ou seja, o nosso A ele tem que ser substituído pelo A de V, que é mais o A, mas aqui o A de V é simplesmente zero, novamente aqui teria uma flechinha, né, um vetor nulo. Então aqui acaba não mudando nesse caso. E o nosso φ de V, quer dizer, o φ ele deve ser substituído por φ de V mais o campo φ. Importante notar que isso, vou repetir novamente, é válido para aquela temperatura menor que a temperatura crítica. A rigor também deveríamos entender que essas expansões elas têm uma interpretação. No fundo, esse campo A e esse campo φ, eles são, a rigor eu deveria colocar esse F para dizer que são flutuações pequenas em torno do vácuo, que a teoria seria válida. Mas isso não é feito na maioria dos livros, fica subentendido isso. Vamos agora retornar para a equação que a gente tinha, que é o dmi F min igual a corrente ser dada por essa expressão aqui. E tomar a componente I dessa equação, quando ni igual a I. Simplesmente o que eu tenho aqui, esse termo aqui, lembrando que a gente está no caso estático. Esse termo, como eu já fiz na aula passada, vai me dar um rotacional do campo. E aqui só vai me sobrar a corrente J. Já estou desprezando as derivadas temporais. Ou seja, a rotacional do B é igual a uma corrente J. Essa corrente é justamente a parte espacial disso, que é dada
por essa expressão aqui. Menos IQ, φ star, gradiente de φ, menos φ, gradiente de φ star. E menos 2Q ao quadrado, φ star, potencial vetor A. Novamente, aqui a gente faz uma hipótese, mas por simplificação mesmo, que a gente está tomando uma descrição assim, bem simplificada dos supercondutores. Se a gente assumir que para essas temperaturas que a gente está considerando o campo, ele tiver uma variação desprezível, em outras palavras, esses gradientes de φ e φ star forem muito pequenos, né, a gente pode desprezar esse segundo termo na corrente. Ou seja, o termo dominante seria esse. Só que aqui eu tenho φ e φ star. E como eu disse, a gente tem que expandir em torno disso, né, em torno do vácuo. E isso aqui é uma flutuação. Então, o que eu posso dizer é que o termo dominante vai ser justamente esse segundo termo aqui, mas avaliado no vácuo. Ou seja, a gente pode, nessas aproximações, dizer que a corrente é aproximadamente menos 2Q ao quadrado, o módulo do φ do vácuo ao quadrado. Esse é o termo dominante. O resto vão ser flutuações e também desprezando as variações dos gradientes aqui. E substituindo quem é o nosso φ do vácuo, gera essa expressão aqui. Em outras palavras, eu posso dizer que a nossa corrente é igual menos uma constante K que eu coloquei ao quadrado, vezes o potencial vetor, onde essa constante K ao quadrado é igual a Q ao quadrado, μ ao quadrado sobre lambda. E tudo isso é positivo, definido. Então, essa constante K ao quadrado é positiva. Isso é o que você vai encontrar em outras discussões fenomenológicas, chamada da equação de London. Dizer que a corrente é proporcional ao potencial vetor. Ou seja, o que a gente faz é substituir o rotacional do B, fica aproximadamente menos K ao quadrado, vezes o potencial vetor. Aqui, o que a gente tem é a equação de Maxwell no meio supercondutor, com todas aquelas hipóteses, temperatura abaixo da temperatura crítica, os gradientes zero, os campos sendo flutuações. Com todas essas hipóteses, a gente tem essa equação aqui. O que eu faço, que é possível fazer, é pegar esse termo e jogar para o outro lado. E eu vou ter o rotacional do B mais K ao quadrado vezes A. O que eu estou querendo dizer aqui é que neste lado a gente pode interpretar uma equação de Maxwell no meio supercondutor e aqui eu tenho simplesmente, retornando à primeira aula, a equação de Procca no vácuo. É exatamente isso. Ou seja, um fóton massivo aqui. Em outras palavras, a conexão que a gente faz aqui, bem simples, mas está construtiva também como a primeira abordagem, é que a eletrodinâmica de Procca ela pode ser vista como uma eletrodinâmica efetiva na matéria condensada. Ou seja, eu comecei com uma equação de Maxwell, botei uma corrente associada aos campos escalares, que é o par de Cooper, e isso eu posso rever isso como sendo a eletrodinâmica de Procca. Ou seja, é como se esse meio ele gerasse um fóton massivo nessa eletrodinâmica efetiva. Essa é a conexão que a gente faz. Muito interessante, né, você trabalhar nisso. E, evidentemente, esse parâmetro K ao quadrado está relacionado com a massa do fóton. A massa efetiva que o fóton ganha no supercondutor. Daí, como eu coloquei aqui em uma discussão mais fenomenológica, os irmãos London, eles propõem direto essa equação aqui. Eu preferi adotar mais a abordagem de discutir através do campo escalar e tomando, no caso de um vácuo, daquele vácuo, chegar nessa equação. De maneira, achei mais construtivo fazer isso.
Evidente, mas isso foi a abordagem inicial, né? A abordagem inicial foi através dos irmãos Londres que propuseram isso. Depois da teoria BCS, a origem dessa equação foi bem mais explicada com o par de Cooper-Phi. Aqui simplesmente, só para continuar e finalizar, a gente tem a discussão dessa equação de movimento. Vamos analisar melhor ela. A rotacional do B é aproximadamente uma constante ao quadrado vezes o potencial vetor A. E tomar o rotacional dessa equação, dos dois lados, né? O rotacional do A é o próprio campo magnético e aqui a gente tem que elaborar melhor. O rotacional do B. Aqui eu fiz em componentes. Então fica epsilon, componente I. Epsilon e JK, gradiente J, rotacional do B, componente K. Isso aqui é simplesmente KMN, derivada euclidiana M, BN. O epsilon joguei para fora e fica as derivadas atuando em B na contração dos epsilons. Contração com índice igual é isso daqui. Agora vamos analisar um pouquinho esse termo. Quando tem aqui o I igual a M, fica DI, como está aqui, e o J igual a N fica divergente de B, mas divergente de B igual a zero. Então, só o segundo termo vai dar uma contribuição não nula. Seria o N igual a I, então seria BI, e J igual a M seria o Laplaciano, então menos o Laplaciano de B, ou seja, menos o Laplaciano da componente BI, que eu coloquei aqui, menos Laplaciano da componente B. Esse sinal de menos vai se cancelar com esse sinal de menos, ou seja, a gente tem que o Laplaciano do campo magnético aproximadamente igual a uma constante vezes o próprio campo magnético, onde isso aqui é positivo. Só para pegar uma intuição, eu coloquei aqui o caso unidimensional, em que a solução é mais simples. Né? Simplesmente imaginar o eixo x, onde para x positivo você tem supercondutor e para x negativo você teria o vácuo. Então a solução, uma das soluções que você tem é dizer que o b de x é uma constante b de zero, uma exponencial de menos kx. Justamente derivar duas vezes, k é um menos k ao quadrado b. Uma solução bem simples. Agora, esse K, a gente tem uma interpretação, que é o comprimento de penetração de London, quanto que esse campo pode estar penetrando. E é importante que você olhar essa solução, que lembra, x positivo, supercondutor. À medida que você vai aumentando o x, isso aqui vai decaindo. Ou seja, o campo magnético no supercondutor ele vai decrescendo à medida que nós vamos penetrando no interior do supercondutor. Isso, de maneira bem assim, estou fazendo o caso unidimensional para simplificar. É o que a gente pode entender como o chamado efeito Meissner, que é no interior do supercondutor, abaixo dessas temperaturas críticas, você teria que o campo magnético ele é expulso. Que eu fiz uma figura ilustrativa, né, as linhas do campo, você tem o material supercondutor e as linhas do campo sendo expulsas do material. Só para ilustrar. E isso é o que a gente pode compreender como uns efeitos de um fóton massivo, que a gente já fez a conexão. A equação de Maxwell no supercondutor já pode ser vista como, ou interpretada como uma equação de Procca. Então, o efeito do fóton massivo é justamente você ter esse efeito da exponencial aqui. Aqui só para simplificar, eu coloquei a lei de Ohm. Você tem que o campo elétrico ele é proporcional à corrente, onde esse R é a resistividade elétrica, e como a gente tomou o campo elétrico é menos o gradiente de φ, esse φ não é o φ do par de Cooper, é o φ do potencial. Até coloquei um φ diferente aqui, com essas barrinhas. Menos dTA, só que isso a gente tomou como sendo igual a zero, pelo menos nessa situação. O caso é estático, então esse aqui é zero, ou seja, o campo elétrico é um vetor nulo.
Mas a gente mostrou que nessas aproximações a corrente é diferente de zero. Ela é simplesmente, justamente, menos constante k ao quadrado vetor a. Você tem uma corrente não nula. Logo, para isso aqui ser consistente, você tem que ter o R igual a zero, ou seja, um supercondutor. A resistividade igual a zero, ou você pode também pensar que, em termos da condutividade, que é o inverso da resistividade, a condutividade elétrica tenderia a infinito, né? Então, sendo um material supercondutor. Com isso, eu finalizo a discussão que eu queria de fazer a conexão com supercondutores. Claro que é uma discussão bem simplificada, mas ainda tem muitas riquezas nela, né? Dá para discutir muitas coisas aqui. Essa foi uma abordagem introdutória. Coloquei algumas referências aqui, até de um colega meu durante o doutorado, o Wallace. Ele fez uma monografia muito boa de eletrodinâmica de Maxwell Proc e o fóton massivo. Então, ele discute outras questões, outros elementos da eletrodinâmica de Proca e algumas discussões também em conexão com supercondutividade. Então, essa aqui é uma monografia que vocês podem baixar no site do CBPF. Esse outro artigo do American Journal of Physics, que é uma revista voltada, vamos dizer assim, para a graduação, mas para o ensino mesmo. Relativamente recente, 2019, ele coloca supercondutividade, quebra a simetria de gauge e mecanismo de Higgs. Muito interessante porque, embora eu não tenha explorado muito, que eu fiz mais a discussão do caso estático, mas isso que a gente está fazendo, ela no fundo, se a gente fosse avançar mais no contexto de física de partículas, isso é o mecanismo de geração de massa, onde o campo φ ele é interpretado como campo de Higgs. Você tem um vácuo não trivial, vai fazer essa expansão no vácuo, isso vai gerar a massa para os outros bósons vetoriais, para o W-, W+, e o Z0. E também os outros casos, né? Outras partículas. Então, a conexão com supercondutividade e a quebra de simetria de gauge, ela também pode ser vista no contexto de física de partículas. Eu não pude fazer isso, aqui até porque foge dos objetivos do curso, mas é importante vocês terem essa visão também e esse artigo faz essa discussão. Tem um outro artigo do Humberto Beliche, do Espírito Santo, simetria, transição de fase e violação espontânea de simetria, faz uma discussão muito parecida com esse artigo, quer dizer, a linha de discussão é a mesma, e também fala dos supercondutores. Essa aqui essa revista é Boletim da Física, de 2015. Bom, a discussão também do Ryder, do livro de teoria quântica de campos. Bom, aqui já esses dois livros que eu coloquei, eles estão, embora fazem alguma discussão dos supercondutores, o objetivo é mais voltado à física de partículas. Essa discussão da geração de massa é muito bem feita no livro do Rubakov, também aplicado ao modelo padrão. Gosto muito desse livro para essa abordagem. Também coloquei algumas questões mais relacionadas à supercondutividade. O Costa e Pavão, na Revista Brasileira de Ensino de Física, Supercondutividade, um século de desafios e superação. O livro do Nagaosa, de teoria quântica de campos na matéria condensada. Também tem outras discussões mais avançadas dos supercondutores, mas agora sobre a visão da teoria de campo. E eu selecionei também um livro de supercondutores. Esse livro aqui, do Tin Can. Se você for procurar, tem vários livros de supercondutores. Eu selecionei apenas um, mas vocês podem encontrar muitos outros com discussões muito mais elaboradas. Mas aqui eu só peguei mesmo um para representar, né?
Com isso, a gente finaliza esse tópico. E é isso aí, pessoal. Abraço, Zé.